Olá a todas e a todos, a UFRA, na turma de Engenharia de Produção no campus de Paraupebas, vem apresentar para vocês um trabalho de planejamento e gestão de processos produtivos. Orientação da doutora Nájima Branco, discentes Ana Araújo, Antônio Nobre, Francei Farias, Juliette Santana e Keitiane da Silva. Dentro da sede de Carajás, ela está localizada ali no estado do Pará, né? Exatamente nesse eixo. Ela pega o estado do Maranhão, sudeste do Pará e o norte do Tocantins. Ali você tem uma grande província de minério de ferro, manganês, cobre, ouro, entre outros. Essa região, por ser muito rica, ela coube, né, ser viavelmente ser explorada. Hoje, esse eixo, que abriga a maior jazida de minério de ferro explorada a céu aberto no mundo, é gerenciada pela Vale S.A. Dentro desses processos, nós temos a usina de Carajás, que são várias etapas de produção. Dentre delas, a gente vai falar sobre britagem, um processo específico que, como a gente destaca aqui nesse retângulo vermelho, faz a interface com a operação de mina, né, de lavra, e é a primeira etapa de usina em relação ao minério de ferro. Nós temos aqui a descrição do processo de tratamento de minério por chaves. Ele diz o seguinte, que a redução, separação de tamanho, separação de espécies ou a combinação dos fluxogramas de modo a obter concentrados de produtos aceitos pelo mercado. Aqui do lado, a gente vê a mina de Carajás e ao longo dela a gente vê o seguinte, um combinado de fluxogramas. A gente pode ver que ao longo da mina Serra Norte há distribuições de instalações. Esse quadradinho é uma instalação de britagem que fica próximo à frente de lavra e assim otimiza, né, todo o processo produtivo. Aqui a gente tem a foto de uma dessas instalações, né, e conforme vai ocorrendo as etapas, né, que a gente fala aqui, o tratamento de minério é etapas unitárias, a gente vai entregando esse minério, esse produto final para os nossos clientes. Bom, galera, a etapa de britagem ela pode ser definida como o conjunto de operações que visa reduzir, britar, quebrar, fragmentar, né? E aqui do lado a gente vê aqui o perfil de um britador hidrocônico. Ele é composto pela câmara de britagem, né? Esse manto que é um componente de desgaste, o eixo principal, né? Que pelo suporte aqui do contra-eixo ou eixo-pinhão, eleva essa estrutura e abaixa, fazendo exatamente uma função de quebrar. Pensa numa mandíbula, né? Esse processo de rotacional para fragmentar esse minério. Aqui a gente tem a foto dessa estrutura montada na área, né? É um britador de etapa de britagem secundária que visa reduzir, especificamente nesse caso, sedimentos ou bloco de 7 polegadas para 64 milímetros. E lembrando o seguinte, a britagem, como eu já falei aqui, ela constitui a primeira etapa do processo de beneficiamento. E um dos ganhos exatamente desse processo, né, que a gente chama de britagem semi-móvel, por isso BSM, que a gente pode distribuir elas ao longo da mina e garantir assim uma aproximação física das frentes de lavras, reduzindo o consumo de caminhões fora de estrada, consumo de diesel, consumo de pneu, de componentes, a própria manutenção, né, desses equipamentos ao longo aí da sua vida útil. Uma das vantagens, além disso, uma das vantagens é permitir exatamente essa redução de tamanho, né, e permitindo que eu locomova através de outros equipamentos, como transportador de correia, esse volume de minério e eu posso, né, manuseá-lo dentro da minha usina. O outro ponto que a gente ganha também com o processo de britagem é permitir que esse transporte ele seja contínuo, né, através de outro componente que se chama transportador de correia, como a gente vê aqui nas figuras, nas fotos. São longas extensões que são compostos, né, por transportadores de correia que exatamente vai transportar de forma contínua, retirando aí, né, como eu já falei no slide anterior,
o consumo através de caminhões, né? E lembrando o seguinte, que quando eu reduzo todo esse consumo, eu posso pensar também, trago aqui também a questão, né, do sustentável, do meio ambiente, já que quando você pensa em redução de caminhões, né, de consumo de diesel, de emissão de fumaça negra, quando você tira esse caminhão, você está tornando o seu processo mais limpo, né, mais sustentável ambientalmente. Aqui eu trago também um fluxograma, né, de uma das instalações aqui da Serra de Carajás, e vocês podem ver aqui, né, uma planta de britagem, e ao longo aí, depois que a britagem, né, a redução da partícula, um circuito de correias que faz esse transporte, né. Algo inimaginável se a gente for pensar aí num bloco de 44 polegadas. Outro objetivo, né, outro ganho do processo de britagem é exatamente garantir, né, a especificação granulométrica exigida pelo mercado e assim a gente poder estar colaborando para a oferta final do produto. Então aqui a foto, né, a sequência traz aqui ó, a mina, né, a lavra do minério, o caminhão vem joga aqui na planta de britagem, ela faz essa redução através do britador e depois aquele circuito de correia lá joga esse produto final, né, dentro final para este processo, dentro de um pátio de estocagem e aí pode fazer a distribuição para os portos. E a gente traz aqui que em Carajás, né, na mina, aliás, na usina Serra Norte Carajás, a britagem, né, ela é responsável pela redução de um minério que varia um pouco mais de milímetros até 48 polegadas, né? E aí, através dessa redução, dessa britagem, ele reduz, né, esse tamanho desses blocos para, né, conforme a necessidade do processo. No caso aqui de Carajás, nessa britagem primária, a redução, né, ela pode acontecer de 48 polegadas até 7 polegadas. Esse britador ele é ajustado para reduzir abaixo de 7 polegadas, né? Então a gente está falando aí de um top size que pode variar entre 1.100 milímetros até a redução inferior a 180 milímetros. Então são máquinas de grande porte, né, robustas, de grandes manutenções, já que o objetivo dela mesmo é quebrar, né, blocos de minério, reduzindo aí o tamanho para ser lavrado. A gente tem a britagem primária, como eu falei, de 48 a 7 polegadas, depois a gente tem a britagem secundária, que a gente pega já esse minério de 7 polegadas para reduzir para 65 milímetros e assim consecutivamente entregando para as próximas etapas do processo. Que é um ponto de atenção em relação à distribuição da alimentação no britador. Aqui temos a forma incorreta e a forma correta. Aqui a gente tem uma má distribuição dessa alimentação, ela vai ficar mais aqui do lado esquerdo, né, ocasionando um maior desgaste desse lado do manto e influenciando também na qualidade física do minério. Desse lado, como a gente tem um maior volume, haverá uma maior britagem, né, uma maior fragmentação, o que não vai acontecer aqui do outro lado. Além de influenciar na parte de manutenção, que ele vai desgastar mais o manto aqui do lado esquerdo, e esse lado aqui não vai ser tão desgastado e vai chegar um momento que você vai ter que trocar, porque esse lado está muito desgastado, né? E aí você perde a vida útil que você ainda teria aqui nesse lado, do lado direito. Aqui na segunda foto a gente vê que houve uma elevação dessa caixa, né? E aí ocorre a distribuição de forma igual dos dois lados. Você ganha em vida útil, você ganha na qualidade física do minério, da granulometria e na produtividade da máquina, já que você tem uma maior eficiência. Um outro ponto que nós identificamos aqui na Serra de Carajás, que foi uma ação desenvolvida, é em relação à obstrução dessa boca do alimentador, né? A carga excedeu os limites do tamanho. Então, aqui o que acontece?
Temos impacto, né, por parada da linha de produção, dano no equipamento, se ocorrer esse travamento desse britador. Então, a gente vai ter que ter manutenção corretiva e aí você aumenta os custos operacionais. E uma das melhorias do processo foi a instalação de um rompedor hidráulico, que é essa estrutura que está aqui no fluxograma. Ele é um braço mecânico com uma ponteira no final, que funciona exatamente como um rompedor. Ele é hidráulico, a máquina, essa ponteira se aproxima do britador com um comando feito pelo homem. Essa ponteira brita essa peça e acontece o cisalhamento, né? Esse bloco quebra e cai dentro do britador, assim liberando imediatamente a linha para a produção.